som. A paz, Senhor, queridos. Todos estão bem? Então tá bom. Ai. E aí, bora surfar nessa onda que tá vindo? Que tal? Começando esse novo tema desse mês. E eu tenho um pouco de familiaridade com esse tema. É algo que há alguns anos já eu venho buscando no Senhor. E hoje o Senhor, Ele trouxe para nós algo bem especial da parte dele, porque o que acontece? Para nós pensarmos em servir, nós precisamos entender aonde, né? Acho que a maior dificuldade nossa de pensar em servir, trabalhar na seara, é entender aonde. Toda vez que eu tenho para conversar com alguém sobre servir, principalmente nesse ano, do ano passado para esse ano, eu tenho buscado no Senhor para que Deus ele possa revelar através das pessoas o chamado e o potencial para cada uma dessas pessoas. Oi? E aí, o que acontece? Eu sinto e eu vejo, toda vez que eu vou perguntar para alguém sobre o que ela pode nos ajudar a servir dentro do reino, dentro da casa do Senhor, eu vejo que há uma grande dúvida. As pessoas não conseguem pontuar o quê. Muitas vezes, quando eu falo assim, meu irmão, minha irmã, o que você gosta de fazer? E o que dentro do que você gosta, o que você pode atribuir para a casa do Senhor? O que a gente pode explorar nisso daí? Como garimpeiros, né? Nós vamos explorando para achar um diamante bruto aí, para achar uma pedra preciosa. E aí, na grande maioria das vezes, eu ouço as pessoas dizendo, não sei. Aí eu vou tentando eliminar situações, tentando eliminar partes. E eu vou falando assim, tá, beleza, o que você faz da sua vida? O que você trabalha? Com o que você trabalha? Aí a pessoa, eu trabalho, vou dar um exemplo, trabalho vendendo carro. Legal, vendendo carro, bacana. Você gosta do que você faz? Aí na grande maioria das vezes eu acho que a pessoa vai dizer, sim, amo. A pessoa fala, não. Aí eu, tá, entendi, então você tá lá por sobrevivência. Você tá vendendo carro por sobrevivência. Mais ou menos isso. Aí ok, aí eu começo a perguntar, mas o que você faz dentro de casa? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Para tentar achar o que a pessoa ela tem de potencial. Que doideira, né? Então a gente vai tentando achar várias coisas dentro de nós que nós na verdade nem conhecemos ou que nós entendemos ainda com Deus. É tanta coisa. E aí eu ouço muitos irmãos girando nos textos, porque eles vão buscando, tentando achar melhor, falando com Deus, né? Deus, me mostra qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Né, Paulinho? Qual é o meu chamado? É ser técnico de som? Não sei. E aí a gente fica tão em parafuso. E aí muitas vezes a gente fica estagnado porque a gente não sabe o que fazer. Ou qual é o nosso chamado. E aí automaticamente, se eu não sei o meu chamado, eu não consigo servir. E aí qual é a dificuldade? A gente vai experimentando um pouquinho de tudo, né? Já viu o crente Severino? Já? É o crente Severino? Está em todos os lugares, em todos os tempos. Gente, eu recebi uma palavra recentemente de um pastor que veio aqui na ICEM. E ele veio direto para mim, assim, ele falou assim, Deus manda dizer para você, tá na hora de parar de ser Severino. Aí eu falei, amém. É para você focar naquilo que eu te chamei para fazer. Eu falei, tá bom. Então, vamos dar uma segurada, né? Aí eu lembro daquela musiquinha, eu disse, calma, neném, eu tive um dia difícil. E é isso aí. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Eu vou tirando as coisas do meu bolso, gente, porque eu sou um armazenador de coisas no bolso. Deixa aqui, vai que eu passo mal, minha bombinha tá aqui, ó. Deixa aqui, né? Né, Clarice? A gente precisa de bombinha, não dá pra largar, né? Servir o evangelho tirando o ar da gente, né? É isso aí. Coloca aí então, Mateus 25, 14.
Conseguiu pôr aí? Ah, é aqui, ó. Que top. Vamos lá. Diz assim, nós vamos até o 30, tá bom? O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Eu não gosto de fazer isso, mas eu quero que você foque e você repita comigo. Só essa parte aqui, ó. De acordo com a capacidade de cada um. 1, 2, 3. Segura aí, daqui a pouco vai entrar nisso. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou as contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 e disse: ó senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Vejo também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde... Volta. Ajunta aonde não semeou. Por isso, tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tome dele o talento e dê-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por último, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É legal quando a gente vê a parábola dos talentos. O Senhor Jesus, a teologia diz que o Senhor Jesus está dizendo sobre a escatologia, está falando sobre o final dos tempos. Ele está dando uma ênfase nos finais dos tempos. Só que o legal desse texto é que a gente consegue extrair tanta coisa boa, a gente consegue extrair tanta coisa produtiva. O mais legal de se entender é que 1 talento equivale, olha só queridos, 1 talento equivale a 6.000 denários. Sabe o que é denário? O cara, ele trabalhava o dia inteiro, para no final do dia ele receber 1 denário. Então, 1 denário, ele valia 20 anos de trabalho. Muitos olham e falam assim: nossa, como o Senhor ele é mau, né? Porque nós entendemos que esse Senhor é o nosso Deus. Nós entendemos isso no texto. Nossa, como o Senhor ele dá somente 1 denário para aquele homem. Mas se a gente for pensar dessa forma, fala: nossa, por que ele dá 1 para aquele rapaz e dá 2 e dá 5 para o outro? Tem diferença? Então quer dizer que Jesus ele tem acepção de pessoas? Não, nós temos que entender que mesmo com 1, era 20 anos de trabalho, era 6.000 denários. O cara, às vezes ele não conseguia nem chegar a 20 anos de trabalho. Dependendo da sua idade, ele não trabalhava 20 anos para ganhar aquele único talento. Por muitas vezes, nós começamos a nos questionar sobre o que nós devemos fazer. Querido, hoje a minha ideia aqui é facilitar para você que está buscando saber qual é o seu chamado. Dentro do texto nós entendemos que o nosso chamado, ele tem a ver com o que Deus nos entregou.
Tem muita pessoa girando no mundo ou tentando buscar qual é o seu chamado, mas sem entender que você só vai entender ele através do que Deus ele te deu. Você não tem um chamado se não for Deus que te deu. Consegue entender isso? Se você hoje você entende o seu chamado, se você está vivendo do seu chamado, é porque foi o Senhor que te escolheu para aquilo. Deus, ele não é um senhor mau ou um senhor negligente, na qual ele vai ficar te dando algo que você não consegue suportar. Lembra que eu falei para você lá, ler lá aquela parte lá? E cada um teve o seu talento conforme a sua capacidade. Nós começamos a entender o nosso chamado quando nós entendemos a nossa capacidade. Meus irmãos, tem pessoas que elas foram chamadas, e nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, tem pessoas que foram chamadas para ser evangelistas. E esses evangelistas é só os que estão dentro da igreja? Não. Tem muito evangelista aí usando as mídias sociais para evangelizar, para falar o nome do Senhor Jesus. Querido, existem evangelistas. Ultimamente, a gente estava até numa reunião agora com os pastores e nós entendemos que... Quem conhece aqui o Márcio Michele? Márcio Michele. Nós entendemos que esse cara, ele é um evangelista. Por quê? Porque ele tem ganhado muitas vidas pelo Brasil. Só que, se ele é evangelista, ele tem o dever de cuidar? Ele tem o dever de estar próximo dessa pessoa? Não, querido. Porque cada um, dentro da sua capacidade, vai exercer o seu dom. Vai exercer as suas habilidades. O mais difícil é nós entendermos como e quando nós vamos viver. Porque nós o tempo todo estamos girando em torno do o que fazer, como fazer e por que fazer. E a nossa pergunta não tinha que ser essa. A nossa pergunta tinha que ser: Senhor, o que o Senhor quer? Eu falei aqui no início de surfar na onda. Alguém sabe aqui como criar uma onda? Estou falando onda de praia. Alguém sabe como criar uma onda? Não tem como. Por quê? Porque essa onda quem cria é Deus. Através da sua natureza. Através do poder na qual Ele deu para a terra para fazer aquilo. Só que, já pensou se o surfista que sobrevive de onda, que vive de onda, que ganha dinheiro através de onda, ficasse esperando alguém criar ela? Eu vou lá, vou pegar no Instagram ou no YouTube 7 dicas para criar uma onda, arrasta para cima. Quantos de nós não estamos desse jeito? Nós queremos saber o chamado, mas antes para saber o chamado, nós queremos criar esse chamado. Nós queremos estudar bastante para criar o nosso chamado. E nós nunca vamos alcançar isso. Você nunca vai alcançar, querido. Porque o seu chamado depende do Senhor. O seu chamado está no teu DNA. Quando você estava sendo gerado, o seu DNA já estava sendo escrito por Deus. O Senhor ele já estava dizendo: o Chico vai usar a sua poderosa voz para ganhar vidas. Só que, querido, por muitas vezes o Chico está olhando no processo e está dizendo assim: caramba, mas eu estou trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com o meu chamado. A pergunta é: você está trabalhando lá, você acha que não tem nenhum propósito onde você está? Por muitas vezes você está olhando para o seu chamado e dizendo: mas o que eu faço aqui profissionalmente não tem nada a ver. Ou, melhor, o meu chamado, se eu for trabalhar com algo que tem a ver com o meu chamado, eu não mereço receber. Porque isso não é profissão. Gente, eu tenho uma dificuldade. Vou aqui. É diário de bordo um pouquinho, né? A gente compartilha aqui os nossos medos.
eu tenho uma dificuldade quando alguém pergunta assim, qual a sua profissão? Já teve dia que eu olhar e falar assim, autônomo. Autônomo. Por quê? E nós estávamos aqui no encontro de homens, nós estávamos falando isso. Porque por muitas vezes nós achamos que o nosso chamado não tem nada a ver com o nosso profissional também. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você está fazendo o seu chamado e aquilo, de uma certa forma, te trouxe recursos, dá glória a Deus por isso, porque você nunca vai ser pesado trabalhar para você. Você vai fazer aquilo com alegria. Você vai fazer aquilo com emoção. Você vai querer espalhar isso cada vez mais. A questão é, como saber qual é a onda que o Senhor está me enviando? Querido, por muitas vezes dentro do seu chamado, você vai ter que pegar ondas, diferente uma da outra. Vai ter dia que você vai estar no alto, vai ter dia que você vai estar embaixo. E o chamado de Deus, ele é maravilhoso por isso. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, num lugar trabalhando e não estão dando o seu melhor porque acredita que estão lá e não estão vivendo o seu chamado. Mas, meu irmão, você quer ir para onde Deus está te mostrando? Dá o melhor que você está aqui agora. Entregue o seu melhor. Pare de dizer para o mundo, e quando eu digo o mundo, professar com a tua boca, dizer, colocar em palavras para o universo, para as pessoas que estão te ouvindo, que você não aguenta mais. Se você está vivendo aquilo e Deus está permitindo você viver aquilo, isso significa que você está sendo construído para chegar onde Deus quer. A profissão de um surfista é o tempo todo pegar onda. E qual o mais legal do surfista? É que nos dias mais bonitos, nos dias mais calmos, é onde ele não trabalha. Já viu que profissão doida é essa? O cara, ele vai, ele louva a Deus, ele torce para ter uma tempestade. Porque com a tempestade vai ter muita onda. E ele vai poder surfar. Só que já pensou? Um surfista, que ele vai lá, aprende, ele faz todo o seu papel, ele tem as aulas e tudo certo, mas quando ele vai para lá para pegar onda, ele esquece a prancha. Quantos de nós não estamos assim? Nós vamos lá, estudamos, nós nos dedicamos, nós buscamos a Deus, nós oramos, nós falamos com o pastor, nós temos sonhos, nós temos revelações daquilo que nós devemos fazer. Só que aí quando nós chegamos para executar, nós esquecemos tudo. Nós deixamos de lado. Nós dizemos, será que é isso mesmo? E nós não fazemos. E aí o que acontece? A onda vai, a onda passa e você perdeu. Você pode pegar aquela mesma onda? Já era. Tem onda, querido, que vai ser só uma e já era. Se você perder essa onda, nunca mais você vai recuperar. Só que calma, não fica triste. Se você agora está sentindo que você já perdeu uma onda do Senhor que Ele enviou para a tua vida, não fica triste. Talvez aquela onda você nunca mais vai ter, mas Deus vai enviar outras, com outras formas, de outros jeitos para a sua vida. Amém? Quando nós olhamos para os talentos, nós vemos que é investimento puro. Caramba, significa que um recebe 5, um recebe 2, outro recebe 1. Na cultura, eles tinham o hábito de sempre esconder dinheiro na terra. Era um hábito que eles tinham. Então, quando Jesus ele está dizendo sobre isso, ele está dizendo assim, muitas vezes, por conta do medo, por conta da adversidade, por conta do que se pode vir, do que pode trazer o seu chamado, você pega o seu dom, você pega o seu talento e o que você faz? Nessa noite, o Senhor manda eu dizer para você, em nome de Jesus, aceite isso. Pare de perguntar o que vem junto com o que Deus está mandando. Parece quando você vai fazer entrevista.
Qual é a diferença de um vencedor para um cara que ele quer viver somente ele quer só se sustentar? Só quer viver a medida diária. Qual que é? O cara, o que ele faz? Quando ele vai lá, chega na entrevista, o que ele pergunta? Tem ticket? Quais são os benefícios? Tem vale transporte? Não tem que trazer marmita não, né? Tem Gympass? Ô, negócio bom, né, irmão? Gympass? Você vai pra academia, é um negócio da hora. Tem creche pra criança? A gente, né? A gente tem uma mentalidade tão pequena de... não, quais são os benefícios que eu vou ter? Quais são as cargas horárias que eu vou viver? O que eu vou ter que passar na empresa? Quem são os supervisores? Muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento com Deus. E aí, querido, nós nunca vamos fazer o que Deus manda. Por quê? Porque ficamos com medo com o que pode vir. E o medo nos apavora, querido. O medo, ele nos paralisa. Porque, dizendo aqui sobre a minha vida, é insanidade. Me perguntaram esses dias, falaram assim... Foi o Igor, né? Eu até falei isso já, publicamente. O Igor falou assim, e aí, quando você vai ficar rico? Aí eu falei, do que eu trabalho? Nunca. Do que eu trabalho nunca, porque eu não concordo, eu não acredito. Diferente se tiver outra, ou Deus dá outra possibilidade, mas dentro do que eu trabalho não faz sentido. Eu posso ter uma vida digna, uma vida na qual eu não me preocupe com o financeiro. Mas rico, milionário, difícil. Não quero, nossa, eu não concordo com isso. Quantos escândalos a gente não vê em cima disso? Quantas pessoas que a gente não vê aí? Gente passando fome e eu desfilando com o meu Mercedes bonitão. Não. E aí eu comentei isso com o Igor e falei, mas quantas vezes eu estou olhando para Deus e estou falando assim, Deus falando, faz o que eu estou mandando, vá onde eu quero, faça o que eu estou pedindo, e eu fico, mas Deus e minha família? Querido, entenda, muitas vezes você sabe, está lá no fundo o seu chamado, você entende, você sabe, mas é que você não quer ver. Você fica igual aqueles macaquinhos, né? Eu sei o que é, mas eu não quero acreditar que é isso. Porque eu sei que com isso eu vou ter renúncia. Com isso eu vou ter que fazer muita coisa que talvez comigo eu até aceito. Eu não tenho problema de aceitar isso, eu vou. Mas o problema é meu filho, Jesus. O problema é minha mulher, Jesus. Olha que covarde, né? Dizendo, Jesus, mas é minha mulher. Fazendo igual Adão fez com Eva, né? Mas foi ela. Botando a culpa de eu não cumprir meu chamado por conta dos outros. Falando que é culpa da minha mulher. Falando que é culpa do meu filho. E Deus falando, você vai ser homem quando? Você vai acordar quando? Deixa eu perguntar algo pra você. Do jeito que tá bom? E aí, eu não tô falando de dinheiro agora não. Porque quem tiver dinheiro agora está falando, eu tô toda hora, estou investindo aqui, estou fazendo um trabalhinho ali, tá da hora. Não estou dizendo sobre isso. Pô, cara. Você não faz investimentos? Bitcoins? Você não faz? Não é isso, meus irmãos, não é isso. Nós estamos falando, sabe do quê? Nós estamos falando de estar preenchido pelo completo. Porque como nós já aprendemos aqui, a provisão ela não vem através de dinheiro, ela vem do Senhor. Você quer prosperar? Faça o que Deus quer. E por muitas vezes o que Deus ele vai querer para a tua vida não é o que vai te deixar no confortável, não é. Muitas vezes vai te requerer decisões que você vai ter que passar por cima de todos e de tudo. Você vai ter que seguir simplesmente, tapando os ouvidos, sem ouvir o outro e só indo. Você vai ter que pegar na mão da sua mulher e falar assim, esposa, Deus mandou fazer. Aí por muitas vezes você vai esperar, né? A esposa dizendo, eu não senti de Deus. É o que você espera. Só que quando é de Deus, a esposa vai olhar e falar assim, eu também senti. Então vamos. Fala, não mulher, desse jeito não. Caramba, mano, eu vou ter que vender o Jetta.
Não, entende? Por muitas vezes Deus vai ter que te pedir algo que você não quer largar. O chamado, ele exige isso. O chamado, ele exige dependência 100% no Senhor. Não dependa do mundo, querido, porque o mundo ele é vazio, ele é enganador. Ele te dá algo hoje, mas amanhã ele vai pedir 2 vezes mais. Você está preocupado em ficar escondendo o seu talento, por quê? Para que no dia, quando o Senhor nos chamar, Ele olhe e diga para você que você foi inútil, que você foi negligente, que você não serve. Eu acho que a maior pergunta de todas é: para que eu vim para esse planeta? Será que Deus me fez só para ser um trabalhador de CLT das 8 às 6 da tarde para o resto da vida? A sua vida se resume a isso. Somente isso. Paga a conta. Vai lá, recebe. Eu não sei, gente, não sei você, mas quantas vezes? Receber. Aí você olha o dinheiro e você faz assim, ó. Olha, dinheiro. 30 minutos. Acabou. Meu Deus. E ainda estou devendo. Paga a conta, faz conta. Paga a conta, faz conta. Nunca termina. Aí a gente tem que ouvir, aí a gente vai buscar estratégias de pessoas na área financeira. Aí nós temos que escutar gente dizendo assim: vou dar um exemplo para você. Você ganha R$1.200. Vamos colocar aqui, hoje o aluguel está quanto? 600? Tudo bem, o que você faz com os outros 600? Vamos colocar mais R$100 de compra? Mais R$100 de água? O que você vai fazer com os outros 400? Falta mindset. Você não sabe investir. A gente vai buscar meios fáceis, gente. Tem muita gente com dinheiro, com problema. Alguém conhece a história de Steve Jobs? Legal, uma das últimas frases da vida dele: eu tenho dinheiro para comprar o médico que eu quero, mas eu não consigo comprar a cura. O que adiantou? Você consegue entender, querido? Não está na mão do homem. Não está na mão da tua empresa, do teu chefe, na mão dos banqueiros. Não está na mão do dinheiro, de quem tem o dinheiro. Não, a nossa provisão está no Senhor. A sua saúde é do Senhor. A sua alegria está no Senhor. Querido, o teu chamado ele tem a ver com a alegria que você tem no coração ao fazer. Se você está demandando tempo em um lugar na qual está sugando a sua energia e você não está mais vendo sentido de vida, você não vê mais alegria de vida, e você se sente vazio, você se sente sugado, e você não vê mais solução, querido, você está fazendo o que nesse lugar? Não tem nada a ver com o teu propósito. Porque o propósito do Senhor nas nossas vidas, Ele vai trazer paz. E aí se nós lemos Gálatas, nós vamos ver isso. O tempo todo por buscar os frutos do Espírito, nós vamos começar a buscar tudo que tem dentro do fruto do Espírito. Que é o quê? Amor, paz, fidelidade, amabilidade, paciência, domínio próprio. Não é? Então, peraí, eu estou buscando tudo isso, eu estou me dedicando a isso, eu vou aceitar que algo venha, eu vou gastar energia em um lugar que não é para mim? Poxa, Ramones, eu sempre amei ensinar. Eu sempre gostei. E você está trabalhando na engenharia civil para quê? É para ensinar? Não, é para construir prédio. Não faz sentido. O que você está fazendo lá?
Ó, eu fiquei 6 anos na Solid Rock. 6 anos. Desde o dia que eu entrei na Solid Rock, naquela época, hoje já faz 3 anos que eu saí de lá? Acho que faz. Já tá o quê? 4 lá? 3 anos que eu saí de lá. Então, com mais 6, 9. Há 9 anos atrás, quando eu entrei na Solid Rock, eu estava nesse processo de tentar entender o que Deus tinha para minha vida. E o engraçado, gente, é como eu disse no início, a gente tá tão na nossa cara que o que nós temos que fazer, mas a gente às vezes é meio bobo. Às vezes a gente se faz de besta. É a verdade. Tá lá na cara. Recebi um Reels hoje da Aline falando como eu pregava na infância. Desde pequenininho. Eu fazia Santa Ceia. Eu falava pros irmãos que os irmãos iam pro inferno. A Aline aí, ó. A Aline, ó, crente boa e fiel. Prevaleceu, ó. Ficou. Tem um outro aí que até hoje. Aí, ó. Aí vai sofrer. Eu falava mais ou menos assim. Eu era discípulo do João Batista. Raça de víbora. Vai tudo morrer. Mas desde pequeno eu tinha um chamado. Desde pequeno o Senhor falava comigo. Só que o que eu pensava? Eu sou filho de pastor, mano. É por isso, eu tenho os caguetes dele. Sou filho do pastor, eu tenho caguete. Eu fico vendo ele toda vez pregando a mesma coisa. Toda vez eu fico vendo ele pregando. Nós pastores, nós temos uma sequência, quando nós estamos passando por uma fase, nós geralmente pregamos por um tempo as mesmas coisas. Ixi, quantas vezes eu não vi as mesmas coisas? Porque ele estava passando pelas fases, então ele tinha que ir pregando aquilo que Deus estava falando com ele naquele momento. E eu sempre pensava, é porque eu tenho os caguetes, porque eu vejo, porque eu tô inserido nisso. Gente, eu não me lembro fora da igreja, não me lembro um dia fora da igreja. Eu nunca tive férias de igreja. Todo mundo fala, balada. Quê? O que é balada? Balada gospel? Nem balada gospel tinha, que era de uma igreja. Palavra gospel. Balada, é. Não tinha, mano, não tinha essas coisas. E aí eu sempre pensei, olhava para Deus e falava, poxa Deus, eu quero entender o que o Senhor quer para minha vida. Ô Senhor, me mostra. Ô Senhor, me mostra. E fiquei muito tempo assim. Aí Deus me coloca lá na Solid. Para lidar com adolescente. A Bia tá lidando com adolescente, sabe como que tá sendo? A Mari é todo dia, né, Mari? Entende que assim, é diferente o seu adolescente você tá em casa. O seu adolescente é comportado. Ele é de Deus, né? Porque tem uma mãe e um pai de Deus, né? Agora, diz amém aí, meu irmão. Amém, glória. Não. O que acontece? Esses adolescentes que nós temos lá, porque nós trabalhamos com a Solid aqui na ICEM, gente, eles botam o dedo na cara. Eles te mordem. Eles te batem. Teve um dia lá que uma menina me mordeu, eu olhei pra cara dela e falei, mas nem minha mãe me mordeu, você vai me morder? Aí eu lembrei, minha mãe falou que quando eu era pequenininho eu mordi os outros. Acho que eu plantei isso e colhi, né? Mas sério, ela me mordeu. Aí no final disso, depois que ela se acalmou, ela olhou pra mim e falou assim, é porque eu estava vendo meu pai. Eu vi em você o meu pai. Dá vontade de virar o mundo e falar, ó o seu pai aqui, ó. Não dá vontade? Mas ali Deus começou a mostrar pra mim, ei, o assunto é outro. Aqui vai ser no confronto. Aqui vai ser, no fogo. Eu vou tratar com você. Essa mesma pessoa que te morde, essa mesma pessoa que diz que te odeia, você tem que amar ela e você tem que ganhar ela. E aí eu fui trabalhando durante todo esse tempo fazendo isso. E olha que eu não podia deixar muito claro o evangelho na época. Então, quando ninguém estava vendo, eu estava falando de Jesus. Eu estava falando do discipulado que nós estávamos aprendendo aqui na época. Eu estava falando o que Deus tinha para nós. E aí, quantas crianças eu não fiquei sabendo recentemente que hoje são pastores, que hoje são evangelistas. Cara, e eu fico feliz com isso, que tem família, a família está bem, que estão trabalhando, que são homens e mulheres de Deus. E eu fiquei muito feliz com isso. Da mesma forma que eu sei que alguns, infelizmente, já morreram. Alguns hoje
estão nos caminhos errados. Só que, querido, é nesses confrontos, é nas assimilações. Então entenda, o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, foi Deus que permitiu sobre a sua vida para te construir para onde Ele te deseja estar. Então, se você quer entender o seu chamado, assume logo o que você está vivendo. Aceite logo. Pare de ficar pensando mais em minha família. A sua família ela vai continuar sendo prejudicada enquanto você não aceita o chamado. Ei, e o chamado não é só o trabalho dentro da igreja. O chamado é para glorificar o nome dele. Aleluia. Sabe qual é o fruto de um crente? Outro crente. Existem os frutos do Espírito, na qual eu busco porque eu sou mau e porque eu quero buscar a bondade. Quem é bom? Então eu busco dentro da experiência do Espírito Santo. Eu busco no fruto do Espírito. Aí eu busco bondade, eu busco amor. Quer entender amor? Busca o Espírito Santo. Amém. Quer buscar o que é fidelidade? Espírito Santo. Amém. Aí quando você busca, você vai transmitir. Você vai entregar. Então, entrega o que o Senhor está mandando. Sem medo. Sem olhar para os lados. Sem ver as contrariedades. Sem pensar, mas e a estabilidade? Ei, você não tem estabilidade. Você pode trabalhar na empresa mais rica do mundo. Você não tem estabilidade. Porque a gente esquece desse texto, né? Quem abre a porta? Quem abre a porta? Quem fecha? Você pode estar na melhor empresa do mundo. Se Deus fechar a porta, acabou para você. Não adianta. Se o que você está vivendo hoje, Deus permitiu, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Querido, por muitas vezes, quando nós olhamos os discípulos, Jesus ele chega nos discípulos, aí os discípulos estão lá. O primeiro contato com os discípulos, com João, com Pedro, Tiago e... Eles estão lá pescando. Aí eles estão pescando, o que acontece? Não pega nada. Jesus chega perto deles e fala o quê? Joga para o outro lado. Os discípulos vão e jogam. O que acontece? A rede deles enche. Fica cheio de peixes. Eles ficam abismados com aquilo. Eles olham para aquilo e falam, meu, esse cara é diferenciado, é um profeta. Jesus olha para eles e fala assim, ei, se vocês querem me seguir, larga as redes e venha. Meus irmãos, vocês acham que quando os discípulos seguiram a Jesus, eles seguiram porque eles sabiam que era o Messias? Não. Eu tenho quase certeza, tá? Textualmente a gente não vê, mas através das escrituras a gente percebe que é esse caso. Os discípulos, eles seguem Jesus porque eles percebem que é um profeta. E que eles queriam que o reino de Roma fosse destruído. Então eles olham para o profeta, vê o poder. O que eles pensam? Vou seguir. Porque seguindo esse profeta, o que esse profeta vai fazer? Vai derrubar Roma. É por isso que eles seguiram Jesus. Ei, entenda. Qual foi o milagre que Jesus fez na tua vida? Qual foi a experiência que você teve com Jesus para hoje você estar aqui? Cada um de nós tivemos uma experiência com o Senhor. Se você está aqui nesta noite é porque você teve uma experiência. Por muitas vezes, você vai seguir Jesus sem entender o que Ele quer de você. Quer entender o seu chamado? Com o tempo, caminhando com Jesus, Ele vai te revelando o que Ele tem para a sua vida. Ele vai te ensinando, Ele vai te corrigindo. Teve um momento que Jesus teve que olhar para os discípulos. Os discípulos começaram a questionar Jesus, e quando nós vamos derrubar Roma? Como nós vamos conseguir derrubar Roma? Jesus olha para ele e fala assim, vocês não entenderam. Vocês não estão vendo todos os sinais que eu tenho feito? Vocês não entenderam ainda? O meu reino não é para ser estabelecido nessa terra. O meu reino está vindo.
O que eu acho mais bonito é que não é só o reino que nós vamos morar no céu. Ei, esse reino ele precisa começar aqui, ó. Jesus, quando ele veio para constituir o reino na tua mente. E aí quando ele constitui o reino na tua mente, você começa a florescer e você começa a buscar o reino físico que está no céu. Entende? Vai ter muitos porquês na sua cabeça. Vai ter muitas dúvidas no processo. Mas Deus está mandando nessa noite dizer para você: não pare de buscar a Jesus. Não pare de caminhar com Ele. Meu irmão, não troque nada caminhar com Jesus. E quando eu estou dizendo não troque nada caminhar com Jesus, você está dizendo, mas eu não vou trocar. Eu não troco. Será? Se um ato simples que é vir à igreja nós trocamos, quem dirá Jesus a quem não vemos? Nós seguimos a Jesus. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que nós precisamos congregar para que nós possamos incentivar uns aos outros, é isso. Eu estou incentivando o meu irmão a que ele possa continuar caminhando em prol a Jesus. Olhando para Jesus. Porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Ah, mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe dentro de casa. Querido, escute, se você não estiver sendo reino, você não estiver vivendo o reino dentro da tua casa, você não vai viver em lugar nenhum. Quantas pessoas estão vazias porque não entenderam que caminhar com Jesus é simples. Depender do Senhor, por muitas vezes vai ser difícil sim, querido, mas não desista. Te tira do conforto, te tira mesmo de toda o sentimento de muitas vezes de autoridade, poder, de achar que está no controle. É isso, o reino é isso. Entenda, olha só que legal. Deus não nos chamou para sermos originais. Ele nos chamou para sermos eficientes. Porque o original só existe um, que é Deus. O que Ele quer de você? Eficiência. O que Ele quer de você? Ele quer que você propague. Mas eu não sei como. Ele te dá a munição. Tem muita gente pegando as munições que tem e atirando em vão, gastando. E o que Deus está dizendo para você, falando, não, está gastando de besteira, por quê? Existe um alvo que eu te dei. Ei, o alvo da Anne é diferente do meu, mas que coopera para o mesmo reino. A Anne é mais importante que eu no reino? Não. Eu sou mais importante que a Anne no reino? Não. Mas, entenda, não é quantidade. Não é quantidade. Entende? Tem pessoas que estão querendo subir e ter milhares de pessoas sendo alcançadas pelo seu chamado. Querido, Deus ele vai te usar tanto. Da mesma forma que vai usar alguém que vai estar ministrando a palavra, limpando o chão. Me perguntaram um tempo atrás, falaram assim, como que é estar trabalhando no reino? Estar trabalhando na igreja, e vendo a igreja crescer, e vendo as pessoas sendo alcançadas. Eu falei assim, eu não sei, porque a minha vontade hoje, por muitas vezes, é ficar dos bastidores. Sabe qual que é o meu desejo, querido? Diante de Deus, cara, eu amo fazer isso. É poder estar olhando para os pastores daqui, para o pastor Francimar, faz o rumo, pastor Francimar, faz. Pastor Zé Carlos. Nossa, esse Uhu aí, nossa, vai embora. Vai virar a placa, viu? Pastor Tony, faz o Uhu. Pastora Ana. Olha, foi forte isso aí, tá vendo? Já sei para onde vai vir. Pastora Márcia. Pastora Jaque.
Olha só, todos esses, pastora Miriam, e todos os outros pastores que estão no nosso meio aqui, faz o para você. Tem muito pastor bom aqui, viu? Tem uns aí que estão... Você é louco, não vou pegar esse BO não, né? Mas todos esses pastores, cara, vocês não têm noção de como eu amo servi-los. O que eu puder fazer para que esses caras brilhem, vocês não têm noção da alegria que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu entendi. Entendi o quê? Quanto mais eu sirvo, mais eu me aproximo. O teu chamado tem a ver com pessoas. O chamado no Senhor tem a ver com pessoas. O chamado no Senhor tem a ver com servir, com entregar. Ei, servir, trabalhar na seara, tem a ver com vidas. Eu sirvo para quê? Para que frutos aconteçam, frutos floresçam. Eu quero ver os frutos do pastor Francimar. Quero ver os frutos do pastor José Carlos. Quero ver do pastor Tony, da pastora Jaque, da pastora Ana, da pastora Miriam, da pastora Marta. Eu quero ver. Amém. O que eu posso fazer ajudá-los? Eu vou fazer porque quanto mais eles vão frutificando, melhor para o reino. Amém. Entende? Então, querido, está na hora de nós despertarmos do sono da indolência. Está na hora de nós começarmos a acordar e começarmos a servir dentro do chamado que Deus tem para cada um de vocês. Ei, se é no baixo, toque esse baixo como nunca tocou. Se é cantando, Igor, cante como nunca cantou. Se é no ensino, vem me procurar que a gente cria um curso para você. Eu não sei qual é o teu potencial, qual é o teu chamado, quais são as suas habilidades. Mas, ei, não fica parado, porque o reino está em movimento. Amém. E se a onda passar, você vai ficar para trás. Ei, não espere chegar no último dia e você ter que ouvir do Senhor dizer, quem é você? Eu não conheço. Mas, poxa, pastor, você tem que entender que lá na rua de casa, lá eu faço uma ação social. Glória a Deus por isso, querido. Mas, ei, vai parar só naquilo? Não, o reino ele está em movimento. Então, quanto mais você entrega, mais vidas são alcançadas. Glória a Deus. Aleluia. Então, que nós possamos enxergar isso. Que o reino, ele tem os seus talentos. E os seus talentos têm o seu nome. Olha que talento maravilhoso. Chico, você é um talento. Denzel, você é um talento. Anne, você tem um talento. Mari, você é um talento. Clarice, você é um talento. Já pensou se essa igreja não tivesse as orações da Clarice? Estava todo mundo na vala, hein? Não só da Clarice, mas de todos os intercessores. Já pensou? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, nossa, como a ICEM é hospitaleira, como é? Falei, sabe por quê? Porque existem pessoas que entenderam o reino e entenderam que quanto mais amor propaga, mais o reino cresce. Olha que lindo. Então, querido, para eu finalizar aqui, por muitas vezes, você que ainda não entendeu o seu chamado, pare de perguntar o que você deve fazer. Só simplesmente faça o que Deus está mandando. O que Deus está te mandando agora? Há tempo para todas? Se Deus está mandando você trabalhar, vá trabalhar. Se Deus está mandando você executar uma função dentro da casa do Senhor, execute. Se é uma ação ministerial fora das paredes da ICEM, vá fazer. Só, querido, não pare. Amém? Vocês podem levantar e fechar os teus olhos? Nós vamos orar agora. E eu quero que você, agora na sua oração, eu não quero que você fale, igual de pessoas que dão desculpas. Ah, Deus, mas, sem o mas. Só diga assim para o Senhor agora, na tua oração. Senhor, eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor deseja sobre a minha vida.
me dá experiência. Amém?